Um pré-moldado de 2.800 kg e 8 metros de comprimento é preso por suas extremidades por um cabo extensível de 10 metros. Quais as referências de cabo tabelado você poderia utilizar para realizar esta operação? Como a operação do guindaste corre em baixas velocidades, despreze a aceleração. Desprezando o peso do gancho, qual seria a tensão suportada nos cabos superiores a ele? Com base nos cálculos anteriores, como você julgaria ser a melhor forma de amarrar o pré-moldado para não realizar tanto esforço nos cabos? Primeiramente, eu realizei o desenho de diagrama de corpo livre, tendo somente a normal em Y e tendo a tensão e o peso. Daí, para isso, vamos fazer o somatório de Fy, que é igual a normal menos o peso. O somatório de Fy é a normal menos 2 vezes o peso vezes o cosseno de 53,13 graus. Com isso, vamos ter 28.000 igual a 1,2t, que é a tensão, que sai de 2t dividido pelo cosseno de 53,13 graus. A tensão, então, é 23.333,33 newtons, que no caso responde o item I. Aqui vamos achar o cateto oposto agora, que também fiz o diagrama de corpo livre, que são 8 metros a parte de baixo do peso do pré-moldado. E então, como ele tem 2 cabos, vai ser somente um cabo de 4 metros. Com isso formará um ângulo de 90 graus. O ângulo está aqui, cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Então, daí a hipotenusa é 5, igual a 4, que é do cateto adjacente, mais o cateto oposto, que eu quero descobrir. 25 menos 16 igual ao cateto oposto. Cateto oposto ao quadrado igual a 9. Então, o cateto oposto é a raiz de 9. Logo, o cateto oposto será igual a 13. Com isso, vamos achar o ângulo, que é 36,87 graus. Para isso, eu consegui tirar os 53,13 graus. 53,13 mais 36,87 vai dar os 90 graus. Que, no caso, era para encontrar o item I. Para o item B, eu fiz a massa, que é 2.800 kg, e logo, vezes 10 vai dar o peso de 28.000. Esse 28.000 dividido por 2, porque tem 2 cabos, e deu 14.000 newtons. Logo, a tensão suportada nos cabos superiores a ele é de 14.000 newtons. Já o item 3i, ele pergunta como é a melhor forma de amarrar os cabos. Então, quanto menor o ângulo entre os cabos presos à viga, menor será a força de tensão exercida por eles. Neste caso, o ângulo era de 106,26 graus e a tensão era de 23.333,33 newtons. Por exemplo, caso o ângulo fosse de 50 graus, a tensão seria de 15.555 newtons. Então, a melhor forma de amarrar é formando o menor ângulo possível. O presidente estaciona seu Ford Fusion híbrido com 2.500 kg no alto da rampa do Planalto e não puxa corretamente o freio de mão. Qual força o freio de mão exerceu se o carro chega embaixo a 10 metros por segundo? A massa era de 2.000 kg e a velocidade é de 10 metros por segundo. E ele quer saber a força que o freio de mão exerceu se o carro chega no final com 10 metros por segundo. Então, aqui eu desenho o diagrama de corpo livre inclinado, que o carro está puxando para baixo e o freio para cima, segurando no caso. Temos a normal na diagonal e o peso puxando para baixo. Encontrei também um ângulo de 67,38 graus, que no caso o ângulo que eu encontrei é de 22,62, fazendo tangente. E 22,62 mais 67,30 vai dar os 90 graus. E daí também transformei o diagrama de corpo livre inclinado em linha reta aqui o freio e o carro. Daí com isso tem a normal reta para no eixo Y e o peso no eixo Y e X. Daí então, para achar o ângulo, como eu expliquei, eu fiz a tensão, no caso que seria a tangente, de 50 dividido por 120, que no caso a rampa ela tem 50 metros de altura e 120 de inclinação. E então eu achei a tangente menos 1 de 0,416, que vai dar 22,62 graus. Daí, para achar a aceleração, eu utilizei a fórmula de V ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2a ΔS.
que temos que a velocidade final é 10 metros por segundo, então 10 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é 0, mais 2a, e o deslocamento que eu encontrei aqui, fazendo hipotenusa ao quadrado, igual a cateto oposto mais cateto adjacente, que no caso eu utilizei a ao quadrado, igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, encontrei 130. Então o deslocamento vai ser 130. Com isso vai ser 100 igual a 260a. E com isso vamos achar que a aceleração é de 0,38 metros por segundo ao quadrado. Para achar a força do freio, eu utilizei a somatória em Fx, a somatória de forças em x, que é igual a força do freio menos peso, cosseno do ângulo, que no caso é o cosseno de 22,62 graus, vezes o peso, que vai ser 20.000, igual a menos a massa vezes a aceleração. Com isso vamos ter que a força do freio menos 7.600 vai ser igual a menos 760. Força do freio vai ser igual a 7.600 menos 760. Com isso vamos ter que a força que o freio exerceu foi de 6.840 newtons. Um pequeno burro estudioso, após ler os artigos de Newton, entendeu que, quando fosse posto a puxar uma carroça, esta o puxaria também na mesma direção, porém em sentido contrário e com a mesma intensidade. Então, o burro concluiu que seria impossível puxar uma carroça. E você, o que conclui? É possível que o burro puxe a carroça, devido à lei de ação e reação, no caso a terceira lei de Newton. Quando o burro exercer uma força sobre a carroça, esta vai exercer uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário sobre o burro, movimentando-se. As forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e o burro vai conseguir puxar a carroça. Então, o professor também realizou uma atividade prática em sala, que ele tinha um bloco de 250 gramas, ou seja, 0,250 kg, que vezes 10 daria o peso de 2,5 newtons. Com isso, ele também conseguiu medir a força que era necessária para ocorrer o início do movimento, que era de 0,8 newtons, e para continuar em movimento ela caía para 0,7 newtons. Então, a gente fez a força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, que a normal, nesse caso, é igual a peso. Então, a gente primeiro calculou a força de atrito cinético, que é quando está em movimento. Que no caso eu usei 0,8, que era a força para iniciar em movimento, igual ao coeficiente de atrito cinético, que eu quero descobrir, vezes 2,5 da normal. Com isso, vamos ter que o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,8 dividido por 2,5. E vamos ter que o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,32. E para calcular o cinético, o estático é praticamente a mesma fórmula, só que daí no caso só vai mudar que a força para continuar em movimento é de 0,7 e não de 0,8 como antes. Então vai ser 0,7 dividido por 2,5, que vai ser igual ao esse coeficiente de atrito cinético. Com isso ele vai ser igual a 0,28. E também quando a força era de 0,3 newtons, qual que era a força de atrito? Nesse caso, como a força de atrito ela era igual à força, logo a força de atrito ia ser igual a 0,3. Um bloco pesando 20 newtons desliza sobre uma mesa fazendo uma trajetória circular com um raio de 1 metro. O bloco desliza livre de atrito com velocidade de 3 metros por segundo. A mesma corda que está livre para deslizar está sustentando outro bloco que está abaixo da mesa e em repouso. Qual é a massa do segundo bloco? Então, como nós temos que o peso do primeiro bloco era de 20 newtons, logo nós temos que a massa dele é de 2 kg. Temos também que a corda tem raio de 1 metro e velocidade de 3 metros por segundo do bloco. Nós temos no diagrama de corpo livre a normal e a peso, a força resultante e o T. A aceleração, daí com isso nós vamos utilizar a aceleração radial para descobrir Vamos usar a forma de aceleração radial para descobrir a aceleração do bloco. Temos que a aceleração radial é igual a velocidade ao quadrado sobre raio. A aceleração radial é 3 ao quadrado e o raio é 1. Logo, nós temos que a aceleração radial é 9 metros por segundo. Com isso, colocamos na força resultante igual a massa vezes a aceleração. Nós vamos ter que a força resultante é igual a 2,9. O 2 da massa do bloco
e 9 da aceleração encontrada anteriormente. Temos que a força resultante é igual a 18. Como no bloco 2 nós só temos a tensão e o peso atuando no bloco, nós vamos ter que força resultante é igual a T. T é igual a peso. Peso é igual a 18, logo a massa do bloco 2 vai ser de 1,8 kg. Então a massa do segundo bloco é de 1,8 kg.